bem-vindos. Vocês receberam uma apostila com várias atividades sobre os assuntos trabalhados nessa aula. Vamos resolvê-los e, se tiver dúvidas, entre em contato comigo na sua turma de WhatsApp. Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero contar com a colaboração nesse difícil período que estamos vivendo. Então, vamos lá. Álgebra. Vocês ainda não ouviram essa palavra, a palavra álgebra. Álgebra, ela inclui números e letras. Por que números e letras em matemática? Porque, veja bem, chegou um momento que só os números não davam mais para representar determinadas situações. Então, foram colocadas letras. As letras representam aquele número que a gente está procurando. E o que são essas expressões algébricas que vocês estão vendo aí? Elas passam do português para a linguagem matemática. Ela envolve números, letras e operações, mas não tem solução, é apenas uma representação. As letras, em uma expressão algébrica, podem representar qualquer valor de número real e são chamadas também de incógnitas. Incógnita é aquele número que nós vamos procurar. Então, vamos ver aqui um pequeno quadro representativo das expressões algébricas. Quando eu represento qualquer número, não sei que número é esse, eu posso representar por x, por y, por a, vai depender da situação. E como eu vou representar o dobro desse número? O dobro de um número não é 2 vezes o número? Então, seria 2 vezes x. E o triplo de um número não é 3 vezes um número? Então, vamos representar por 3 vezes x. E a metade de qualquer coisa não é essa coisa dividida por 2? Então, vamos representar metade de um número desconhecido por x sobre 2, ou seja, x dividido por 2. E um número qualquer dividido por 3, como é que eu represento? X, ou seja lá qual for a letra, dividido por 3. E a quinta parte de um número desconhecido? Bom, se é quinta parte, eu vou dividir esse número por 5. Um número aumentado de 1 ou um número mais 1. Se é um número desconhecido aumentado de 1 ou mais 1, nós vamos usar a expressão x mais 1. A mesma coisa quando eu digo um número diminuído ou subtraído de 20. Então, eu vou fazer o x menos 20. E como é que eu vou conseguir representar a subtração de 15 de meio número? O que é meio número? É x sobre 2. Subtraído, sinal de menos. Menos quanto? Menos 15. Até aqui, eu espero que vocês estejam entendendo que nós não estamos resolvendo nada. Nós estamos simplesmente representando números desconhecidos. Continuando um pouquinho mais em nossas expressões algébricas, exemplificando como é que eu represento um número par. Todo número par é múltiplo de 2, então eu vou representar por 2 vezes x. E o número ímpar é sempre um número par mais 1. Se o número par é 2x, o ímpar é 2x mais 1 ou 2x menos 1.
Dois números consecutivos. Números consecutivos, um vem após o outro. Então, vamos imaginar um número qualquer, x. Qual é o que vem depois de x? X mais 1. Depois de x mais 1, x mais 2. E assim consecutivamente. Dois pares consecutivos. Bom, se os dois números são pares, um é 2x, o outro é 2x mais 2. Dois números ímpares consecutivos. Bom, se o par é 2x, o ímpar é 2x mais 1. Mas está pedindo consecutivo. Então, é 2x mais 1, 2x mais 3, 2x mais 5, e assim consecutivamente. O quadrado de um número. O que é isso? É um número elevado ao quadrado. Então, nós colocamos x elevado a 2. Vejam bem, quadrado não é 4, é 2. X elevado a 2. E como poderíamos representar a raiz quadrada de um número? Bem, a raiz quadrada de um número é um número embaixo da raiz. Ah, e por que não tem o 2 na raiz quadrada? Porque a raiz quadrada ela pode vir acompanhada do 2 ou vir sem nada. Quando não tem númerozinho nenhum lá em cima no índice, quer dizer raiz quadrada. Bem, toda expressão algébrica ela é composta de termos. Termos são os números que aparecem na expressão ou as letras. Os termos numéricos, eles não apresentam letras, são só números. E os termos algébricos são acompanhados de letras. Vejam o exemplo que nós temos aí. Menos 9, ou 9 negativo, mais 7y ao cubo. Qual seria o termo numérico, que não está acompanhado de letra? É o menos 9, ou 9 negativo. E o algébrico é aquele que está acompanhado de letras. 7, WY ao cubo. Os termos numéricos são compostos de duas partes: coeficiente e parte literal. Coeficiente é um número e parte literal são as letras. Exemplo. Vamos representar um número por, vocês pensam, o número que vocês quiserem. A, B, C, X, W, Y. Como vou representar o triplo de meninos? 3 vezes M, ou 3 vezes X. E se eu usasse, em vez de meninos, por exemplo, a letra X, ficaria 3 vezes X. E a quarta parte de um número, o que é quarta parte? É alguma coisa dividida por 4. Então, x sobre 4, em forma de fração. Lembre-se, uma expressão algébrica não tem solução, é expressão apenas. Enquanto não soubermos o valor numérico da letra, é apenas uma expressão algébrica. Não tentem resolver, porque não é para ser resolvida. Ela está apenas representando alguma coisa. Simplificando expressões algébricas. No início, quando a gente tem o primeiro contato com a álgebra, isso parece um pouco confuso, mas é muito fácil. Os termos algébricos, eles podem ser iguaizinhos ou eles podem ser diferentes. Por exemplo, eu posso somar A mais B? Não. Por quê? Porque A é diferente de B. Tá? São termos diferentes. Agora, eu posso somar 2A mais 3A? Posso. Eu vou obter quanto? 5A. Por quê?
As partes literais são iguais, ou seja, só tenho A. 2A mais 3A igual a 5A. Agora que nós temos um outro exemplo, que é o 7x elevado ao quadrado menos 3x. Eles não podem ser subtraídos. Por quê? Porque um é o x está elevado ao quadrado e o outro é o x puro. Não se misturam. Apesar dos dois serem x, um deles está elevado ao quadrado. Agora, eu posso subtrair 6x elevado ao cubo menos 2x elevado ao cubo? Posso, porque os coeficientes, a parte literal é igual. Então, x ao cubo e x ao cubo. 6x ao cubo menos 2x ao cubo, eu vou obter quanto? 4x ao cubo. Eles podem ser subtraídos, pois as partes literais são iguais, que é o x ao cubo. Aí a gente vê aqui, atenção, simplificando expressões algébricas. O que quer dizer isso? Nós vamos juntar os termos semelhantes, só podemos juntar termos semelhantes. Por exemplo, 2x mais 5y menos 4a mais x menos 2y menos 3a. Bom, 2x. Tem mais algum x aí nessa expressão? Tem um x. Então, eu vou juntar 2x mais o x. Como eu vou juntar, eu vou colocar entre parênteses. E depois y, eu tenho mais de um? Tenho o 5y e tenho menos 2y. Coloco entre parênteses esses dois. E A? O A eu tenho o menos 4A e o menos 3A. Junto esses dois. Aí vai ficar como? 3x mais 3y menos 7a. E acabou. Não dá para fazer mais nada, porque as partes literais são totalmente diferentes. Temos um outro exemplo aqui. 5x mais 8x ao quadrado menos x mais x ao quadrado. Bom, x, tem mais algum? Tem ali um menos x. Então, entre parênteses, 5x menos x. X ao quadrado, além do 8, tem mais algum? Tem um ali. Então, vou fazer 8x ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu vou ter no final? 4x mais 9x ao quadrado. Posso fazer mais alguma coisa? Não. Já simplifiquei a expressão. Depois nós vamos ver que nós podemos obter um valor numérico para uma expressão. Existe uma forma de se encontrar o valor numérico desde que nos seja dado o número da letra. Quando a gente tem o número das letras, a gente pode resolver a expressão, caso contrário, não. Por exemplo, se eu tenho x igual a 2, o y vale 3 e o a vale 1, eu posso encontrar o valor numérico da expressão. 3 vezes x mais 3 vezes y menos 7 vezes a. Como? 3x, 3 vezes o valor do x, que é 2, mais 3y, 3 vezes o valor do y, que é 3, menos 7a, 7 vezes o valor de a, que é 1. Resolvendo, eu vou ter 6 mais 9 menos 7. 6 mais 9, 15. 15 menos 7, 8. Muito bem. Aí sim encontramos o valor numérico dessa expressão. Mas observe, nós tínhamos o valor dos números. A seguir, vamos iniciar com a equação do primeiro grau.
Vocês já ouviram falar nisso? Equação do primeiro grau, parece uma coisa assim, do outro mundo, muito difícil. Ela é chamada do primeiro grau porque ela não tem nenhum expoente acima de 1. Então, quando nós não temos as letras elevado a expoente nenhum, a equação é de primeiro grau. Uma equação ela é representada por letras, como na expressão, números, só que agora entra um outro sinal que é muito importante vocês observarem, que é a igualdade. Uma equação, ela funciona como uma balança. Um lado é igual ao outro. Tendo dois lados, nós vamos conseguir obter um resultado. Vejam, nesse primeiro quadro que vocês têm aí, nós temos 3x mais 1. De um lado, é o primeiro membro. Igualdade, depois 4 menos 2x. Tem como ser resolvido? Agora sim. Agora nós podemos encontrar o valor de x. Quando nós temos uma igualdade, números e letras, nós temos uma equação. Se ela não tem nada elevado a um expoente 2, 3 ou 4, ela é uma equação do primeiro grau. E como é que a gente vai encontrar a solução da equação do primeiro grau, ou também chamada raiz da equação? Raiz é aquele númerozinho que nós vamos encontrar para a letra, se chama raiz. Nós já vimos a equação ao lado, ela é composta de dois membros separados pela igualdade. Uma forma prática de resolver é isolando no primeiro membro os termos em x e no segundo membro os termos numéricos. O que é isso? Primeiro membro, 3x permanece? Permanece porque ele está acompanhado do x. Tem mais algum x no primeiro membro? Não. Mas tem lá no segundo, que é o menos 2x. Eu vou mudar esse 2x para o primeiro. Então, como ele vai mudar de lado, ele vai lá para o primeiro membro, ele vai mudar a operação que ele está fazendo. Era uma operação de menos, vai virar mais. Então, nós vamos ter 3x mais 2x. Mais algum x? Nenhum. Então, colocamos a igualdade e vamos para o segundo membro. No segundo membro, nós temos o número 4. Ele pode permanecer como ele está? Sim. Ele já está no seu devido lugar. E tem mais algum número solto aí nessa equação? Sim, tem o mais 1. Ah, espera um pouquinho, esse mais 1 tem que passar para o segundo membro. Ele vai mudar de lado, ele vai mudar de sinal. Então, a operação que ele está fazendo era mais, vai virar menos. Como vai ficar essa equação, então? 3x mais 2x é igual a 4 menos 1. Então, nós ficamos com 5x igual a 3. Mas eu não quero 5x, eu quero um x só. Então, vou isolar o x, igualdade, vou repetir o 3. O 5 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Vocês vão observar que a gente, quando muda um número de lado, ele muda a operação que está fazendo. Então, nós temos aqui, o 5 estava multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 5. Como 3 dividido por 5 vai dar um número decimal, nós podemos deixar em forma de fração, 3/5, ou, se precisarmos, nós vamos dividir 3 por 5. 3 é menor que 5, não é? Então, vai dar 0, alguma coisa. 3 dividido por 5 vai ficar como 30 dividido por 5, que é igual a 0,6.
mas podemos deixar o resultado em forma de fração. Agora aqui nós temos vários exemplos onde nós resolvemos as equações. A primeira equação que nós temos como exemplo diz assim: 18x menos 43 é igual a 65. Bem, eu já sei que só pode ficar no primeiro membro os termos acompanhados de x. Então, eu vou deixar no primeiro membro 18x. Coloco a igualdade e vou para o segundo membro. O 65 pode continuar no segundo membro? Sim, pode. E tem mais um número que está no lugar errado que tem que vir para cá. Qual é? É o 43. Ele estava subtraindo, ele passa adicionando. Então, 18x é igual a 108. Mas nós não queremos 18x, nós queremos só o x. Então, pegamos o 18 que estava multiplicando e passamos para o segundo membro dividindo. Quando nós dividimos 108 por 18, o resultado foi 6. Então, achamos o valor da raiz da equação, que é 6, ou o valor da incógnita x, que é 6. É uma forma muito fácil de se resolver, é tomar cuidado quando se muda de lado. Muda de lado, muda o sinal. No segundo exemplo, temos uma outra equação composta de dois membros também. No primeiro, 23x menos 16, igualdade, 14 menos 17x. O 17x não pode ficar no segundo membro, então ele vai lá para o primeiro junto com o 23, ele estava subtraindo, ele vai adicionando. Então vai ficar 23x mais 17x. E o 14? O 14 permanece e vou tirar o 16 lá do primeiro membro, que estava subtraindo, e passo para cá adicionando. Então, vai ficar 40x é igual a 30. Mas eu não quero 40x, eu só quero x. Então, eu vou dividir o 30 por 40. Aqui, observem que a gente pode simplificar, dividindo por 10, ou seja, eu corto um zero do numerador e um zero do denominador. Então, x ficou igual a quanto? A 3/4. Esse terceiro exemplo, letra C, é um pouquinho mais complicado, porque ele aplica uma propriedade chamada distributiva. Vejam bem, 10y menos 5 vezes 1 mais y é igual a 3 vezes 2y menos 2 menos 20. O 10y tudo bem, já está normal, fica quietinho. Eu pego o 5 vai ter que multiplicar pelos dois números que estão dentro do parênteses. Então, menos 5 vezes 1, menos 5. Depois, menos 5 vezes y, menos 5y. Igual. Mesma coisa eu vou fazer aqui. 3 vezes 2y, 6y. Mais 3 vezes menos 2, menos 6, menos 20. Agora, vamos arrumar a equação. 10y menos 5y já estão no primeiro membro, não mexo com eles. E vou tirar o 6y do segundo membro. Ele estava adicionando, ele vem para cá subtraindo. É igual. O 6 negativo já estava no segundo membro, permanece. O 20 permanece. E eu vou buscar o 5, que está lá no primeiro membro, e passo para cá. Então, eu vou ficar menos y é igual a menos 21. Mas menos y, isso é muito esquisito. A letra, ela tem que se tornar positiva no final da equação. Para que aconteça isso, a gente vai multiplicar os números que restaram, ou seja, a raiz, por menos 1. Quando eu multiplico menos com menos, eu consigo o quê? Mais. Então, menos y vezes menos 1
da y. Menos 21 vezes menos 1 dá mais 21. Só relembrando. Então, isso aqui vamos relembrar para a gente não se perder. 4x mais 10 é igual a 45 menos 3x. Tiro o 3x do segundo membro, passo para cá. Tiro o 10 do primeiro, passo para o outro lado. Então, fica como? 4x mais 3x no primeiro membro. E no segundo, 45 menos 10. 4x mais 3x, 7x. 45 menos 10, 35. Mas nós sabemos que aqui o x tem que ficar sozinho. O 7 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 35 dividido por 7, x